Então este livro de religião comparada, mitologia comparada, né, contém uma, assim, uma perspectiva ali surpreendente da extraordinária história da religião egípcia e a sua profunda ali influência sobre a fé cristã posterior, que veio posteriormente, né. Então Cristo no Egito, a conexão Horus-Jesus, usa ali uma quantidade enorme de fontes primárias, olha, isso é importante, né, e as obras de autoridades ali altamente credenciadas em campos relevantes para demonstrar ali que os deuses populares, tipo Horus e Jesus, eles possuíam muitas características e atributos em comum. Horus é só um dos que a gente pode correlacionar, um deus solar, né, que a gente pode correlacionar com Jesus. Aí tem o Osíris, depois, a partir do Osíris, tem o Serapis. Eu falo com relação ao Egito, né, porque a gente tem outras divindades, divindades gregas, divindades ali do próprio zoroastrismo, mitraísmo, que a gente também pode fazer esse comparativo com o Jesus, tá bom? Então, pessoal, baseando-se ali em milhares de textos egípcios antigos, assim, uma variedade de traduções, junto ali ao idioma original, bem como muitas pesquisas, várias pesquisas modernas em vários outros idiomas, essa controversa estudiosa, autora desse livro, né, é uma estudiosa independente, uma pesquisadora independente, de religião comparada e mitologia, D.M. Murdoch, reúne, assim, uma quantidade surpreendente de muitas informações fascinantes que estão nesse livro e que mostram que muitas das nossas crenças e conceitos religiosos mais queridos, eles não surgiram assim do nada, repentinamente surgiu, tal, mas tem longas histórias em inúmeras culturas encontradas ao redor do mundo, né, incluindo e especialmente ali na gloriosa terra dos faraós, ali no Antigo Egito, né, que influenciou muito o cristianismo, influenciou o judaísmo, posteriormente cristianismo, né, a gente sabe que há vários pontos de correlações. Então essa autora, pessoal, D.M. Murdoch, também conhecida por alguns como Arcaria S., né, ela é autora de livros realmente bem conhecidos, best-sellers, né. Tem deixa eu lembrar aqui, livros dela, A Conspiração Cristã, né, eu acho que é mais ou menos isso. A Conspiração Cristã. Tem outro que é bem interessante, Sóis de Deus, Krishna, Buda e Cristo Revelados. E tem outro dela legal também, Quem era Jesus? Impressões digitais do Cristo. Então são livros que eu gosto de indicar, né. Então os livros dessa autora, eles concentram-se ali principalmente na história e nas origens dessa religião, datando ali de milhares de anos e abrangendo ideologias e crenças religiosas ali de uma ampla, assim, variedade, né, que revelam ali toda uma herança cultural comum e um grande, assim, um grande interesse e reverência ali pelo mundo natural, né. Então, segundo, por exemplo, a opinião do Joseph Campbell, acredito que muitos conhecem também, o Joseph Campbell, que foi um mitologista, um escritor, conferencista, né, professor universitário norte-americano, famoso ali pelos estudos dele de mitologia e religião comparada, né, que inclusive é autor daquela obra O Herói de Mil Faces, né, e ele tem várias obras interessantes. Então, segundo ele teceu um comentário sobre esse livro, né. Ele colocou assim: "Assim cresceu durante aqueles primeiros séculos do cristianismo, toda uma literatura de tipo hermético, em que os símbolos interpretados na tradição cristã ortodoxa como históricos, eles eram lidos em um sentido mitológico próprio. E estes, então, começaram a ligar o mito cristão aos análogos pagãos. E os gnósticos, por exemplo, eles estavam naquele barco, segundo o que ele fala, né? Mas os cristãos ortodoxos insistiram na historicidade de todos esses eventos.
segundo o Joseph Campbell, né, são palavras dele, tá bom. Então, pessoal, essa autora, ela autora deste livro, né, ela, como eu falei para vocês, né, ela foi uma escritora americana que apoia ali a teoria do mito de Cristo, de que Jesus ele nunca existiu como uma pessoa histórica, diferente do que muitos defendem, né, alguns defendem, mas que foi uma mistura ali de vários mitos pré-cristãos, divindades solares, né, então ela vai abordar muito ao longo da live eu vou falando bastante sobre esse livro, vou sempre estar citando ele, porque tudo que eu vou falar, por mais que eu acabe citando algumas outras obras, está relacionado a esse livro também, é tudo que tem nele. Apesar de que não vou poder falar o livro inteiro para vocês, pelo contrário, eu vou pincelar, porque para falar um livro desse, requer muitas lives de estudos, né, eu pretendo realmente me aprofundar nele, fazer daí gerar vários vídeos e tal, sobre alguns pontos interessantes. Então, pessoal, esse é um egiptólogo britânico, ele foi um egiptólogo britânico bastante conhecido, né, e é o senhor doutor, Wallis Budge, ali de 1857 a 1934. Então, há mais de um século, esse egiptólogo, esse renomado egiptólogo, ele foi guardião ali das antiguidades egípcias e assírias no Museu Britânico. Assim como também ele é um cristão, ele era, né, um cristão confesso. Realmente ele era bem cristão. Mas ele observou que um estudo traçando ali a influência das antigas crenças religiosas egípcias e mitologia no cristianismo iria preencher um comparativamente ali grande volume, porque são muitas as correlações, né. Então, desde a época do Dr. Wallis Budge, que é esse senhor que está na imagem, né, por uma variedade ali de muitas razões, incluindo a lacuna acadêmica, aparentemente irreconciliável ali entre historiadores e teólogos, ninguém aceitou o chamado para produzir esse tipo de pesquisa, né, um volume tratando dessas correlações. Então ele tem diversos livros interessantes, vou citar mais na frente um livro dele, inclusive ele é autor de um dos livros dos mortos, né, tem um livro dos mortos, é um da capa preta, que ele é bastante divulgado na internet, eu acho que muita gente tem esse livro, só que eu já vi até historiador indicando, de canal grande, indicando o livro dele, o livro dos mortos, recente numa live, só que assim, pessoal, tem um probleminha, a escrita hieroglífica, ela está sempre sendo atualizada, através das descobertas gramaticais, e esse livro dos mortos, o livro dos mortos, ele passou a existir só para nós. Antigamente, lá no Antigo Egito, não existia um livro dos mortos. Existiam diversos papiros, como o papiro de Ani, que é conhecido como os capítulos para a alma sair à luz do dia, Raunu Peret em Heru, em egípcio clássico, né. Então esse, como é que diz? Esse livro dos mortos dele, desse autor, ele não está atualizado. Eu vou mostrar logo mais na frente para vocês, um livro dos mortos mais atualizado que a gente usa na academia, tá bom? Então o dele eu sei que muita gente tem, mas ele tá desatualizado, tá bom? Mas assim, é excelente também, só tá inclusive esses papiros ainda hoje eles são encontrados, né. Recentemente, eu até postei no meu Instagram, foi descoberto, ali em Saqqara, na necrópole de Saqqara, né, escavações lá, foi descoberto um novo papiro, que também pertence ao livro dos mortos. Eles reúnem todos esses papiros e formam ali o livro dos mortos, que passou a existir já depois ali, já agora século XIX, né, início do século XX. Então, estão sempre encontrando esses papiros. E esse papiro que foi encontrado recente, imenso, muito grande, realmente, são metros de papiro, que até denominaram de papiro de Uzi. Uzi é Osíris. Osíris é o nome em grego, né, o Uzi é o nome egípcio. Então esse papiro ele trata muito de Osíris,
e aí ele foi denominado dessa forma, né. Então, ele está sempre sendo atualizado, esse livro dos mortos, tá bom. Então tem que ter esse cuidado. E é essencial estudar esse livro dos mortos e comparar com o que a gente tem dentro do cristianismo, né. Então como é que você faz esse estudo, Érica? Você tem que estudar hieróglifo. Realmente você tem que desenvolver ali um estudo de escrita hieroglífica e de egípcio clássico, né, egípcio médio, para poder, entender, porque o livro ele relata várias cenas, várias vinhetas, e ali com várias, iconografias, vários cartuchos hieroglíficos, e aí você realmente tem que estar ali estudando e traduzindo. Inclusive tem uma live no meu canal que eu fiz com a minha professora de hieróglifos, a professora Amanda, e ela vai falar muito de algumas vinhetas, algumas cenas do Livro dos Mortos. Quem não assistiu, depois veja lá, ela vai falar de hieróglifo e de algumas vinhetas desse Livro dos Mortos, tá bom? Então, de acordo com esta autora, né, pesquisadora Murdoch, esse livro que eu isso tudo está no livro Cristo no Egito, isso tudo que eu estou falando para vocês, né, ele faz várias citações lá do Livro dos Mortos e tal. Então, segundo ela, este livro Cristo no Egito é o resultado ali de décadas de estudo das religiões, mitologias ao redor do mundo, com foco na religião ali comparada, com a intenção de realmente mostrar de onde o cristianismo, em particular, provavelmente criou muitas de suas crenças mais queridas, né. Então ela continua esta investigação contínua, ali com o Egito, né, com a fascinante terra ali dos faraós, não apenas porque essa nação, o Egito, o Antigo Egito, ele foi extremamente influente no mundo em que o cristianismo nasceu, né, mas também porque possui muito material preservado dos séculos de destruição. Então, assim, é realmente o Egito, se não for acredito que é a maior das antigas civilizações com a maior quantidade de registros de culturas materiais. A gente está sempre encontrando papiros, documentos importantes, né, então, você vê que os templos egípcios, as paredes dos templos, as paredes das tumbas que estão nas necrópolis, você vê que tudo é devidamente registrado, possui registro de tudo. Sempre eles têm o hábito de escrever fórmulas funerárias, por exemplo, nas tumbas. E essas fórmulas funerárias, elas são importantes, porque ali você consegue obter várias informações. Por que fórmulas funerárias? Porque é uma religião funerária, né, a religião egípcia é uma religião mágica funerária, né. E, no Egito, pessoal, realmente a gente pode, procurar essas fontes sólidas primárias, né. E inclusive ela disse que nunca foi financiada por nenhuma instituição, nenhum grupo, né, ela, como eu falei para vocês, ela realmente ela fez uma pesquisa ali totalmente independente, né.